Salve, salve universo narrado! Vamos brincar um pouquinho com os números, velho. Você já se perguntou alguma vez por que aquilo ali faz sentido? Por que aquilo ali é daquele jeito? Todo número elevado a zero é 1. Ou então, quando você eleva um número a um expoente negativo, isso dá o inverso do número elevado àquele expoente. Ou até mais estranho, velho. O que é um número elevado a meio? Ou um número elevado a pi? O que é 2 elevado a pi? Vamos trocar uma ideia, vai. Então vamos brincar com os números aqui. Esse aqui é mais um vídeo daquela nossa série sobre matemática, sobre fundamentos da matemática. Eu fiz um aqui falando um pouquinho sobre equações do primeiro grau, depois equações do segundo grau, falando um pouquinho dos postulados do livro do Euclides, né? Enfim. O objetivo aqui é a gente trocar uma ideia, é a gente ganhar intimidade com os números. Vamos brincar com os números, vai. O convite é esse. O convite é pra gente brincar com os números. Se você tratar eles bem, eles não mordem, não. Então presta atenção, vamos lá. A ideia aqui, pessoal, é a gente ir pensando um pouquinho, a gente extrapolando algumas coisas, tentando entender de onde que vem algumas coisas, se familiarizando com o tratamento matemático, tratamento algébrico. Vai, senta aí e vamos trocar uma ideia. Presta atenção. O que é isso aqui? Então nós vamos falar um pouquinho de potenciação. Eu vou te mostrar que com uma única propriedade, talvez eu fale até de duas, mas com uma única propriedade a gente consegue ir extraindo essas ideias aí, que a princípio são estranhas, mas elas começam a fazer sentido. Então, por exemplo, como é que você define, primeiramente, a ideia é que você começa definindo esse negócio de potenciação para números naturais. Então, você começa falando do conjunto aqui, ó, dos n. Então, assim, 2 elevado a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blá, 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 números maiores do que 1, vai, naturais tirando 0. Então, assim, o que significa, velho, você fazer a seguinte conta, né? Você pega aqui e faz 2 elevado a 3. Primeiro, como é que se define isso, né? Cara, o 2 elevado a 3 é simplesmente você pegar esse número que está aqui e multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes. Beleza, essa é a definição dessa operação de potenciação. 2 vezes 2 vezes 2. Beleza, o que significa você fazer, velho? 2 elevado a 5, por exemplo. Então, se eu quiser fazer aqui, ó, quanto que vale 2 elevado a 5? Beleza, pega o 2, sai multiplicando por ele mesmo 5 vezes. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5. Faz esses produtos aí, você vai descobrir quanto que é 2 elevado a 5. Agora, e se eu fizer o produto disso por isso? 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. A elevado a m vezes a elevado a n, né? O 2 aqui é o nosso a. M e n, 3 e 5, respectivamente. Se você fizer esse produto, cara, você vai perceber que 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Isso vai ser o quê, cara? Abre essa conta aí, ó. Esse termo está falando que você tem que ter 2 3 vezes. Então, você tem 2 vezes 2 vezes 2, que é aquela primeira parte da expressão, 2 elevado a 3. Esse termo, 2 elevado a 5, você tem que ter 2 5 vezes. Então, você tem que ter mais 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, que é a parte verde ali. Então, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5, isso aqui é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, tem 2 quanto aqui? 8 vezes. Ah, isso aqui me dá, então, 2 elevado a 8. Que é o que, velho? Que é você somar os expoentes, né? 3 mais 5, 8. Tá, razoável. 2 elevado a 20, 2 multiplicado por ele mesmo 20 vezes. Então você vê que isso aqui é bem razoável. Quando a gente faz a elevado a m vezes a elevado a n, isso aqui é simplesmente a elevado a m mais n. Aquela história, você mantém a base e soma os expoentes, né? Justamente por isso. Então, a elevado a m é o a m vezes, multiplica pelo a elevado a n é o n, o a, desculpa, né? N vezes, então quantos caras que eu vou ter? 3 mais 5, 8, m mais n caras. Tá, beleza. Isso faz total sentido, é onde a gente começa a definir as coisas nos números naturais, isso faz todo sentido. Você fala, não, isso não tem segredo não. Mas assim, essa ideia já deixa de funcionar se você pensa simplesmente esse cara aqui, velho, e a elevado a zero? A elevado a zero? 2 elevado a zero é 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes? 0 vezes, então ele não aparece nenhuma vez. Então 2 elevado a zero, porque 2 elevado a 3 tem 3, 2. 2 elevado a zero tem nada. O nada tem que dar 1. Hã? O que é 2 elevado a menos 1? Não, é menos 1? É 2 elevado a menos 3. É 2 vezes 2 vezes 2, menos 3 vezes. Como é que o cara vai aparecer menos 3 vezes? Entendeu? 2 elevado a pi, 2 elevado a raiz de 2. Então começa a aparecer uns trem muito doido, que é, nossa, peraí, esse negócio já ficou estranho. E realmente fica estranho. A grande questão é assim, cara, a gente começa definindo isso daqui
quando a gente está falando de números naturais. Só que a gente quer extrapolar, quer poder utilizar essa ideia de potenciação também para outros tipos de números, para números inteiros, para números racionais, para números irracionais, para números até imaginários. 2 elevado à raiz de menos 1, 2 elevado à raiz, enfim. E a gente quer que as mesmas propriedades continuem valendo. Né? Não só essa, mas tem várias outras e tal. Se a gente quer que as mesmas propriedades continuem valendo, o que é de se esperar? Então, por exemplo, vamos analisar um caso aqui. Então, vamos supor que seja possível a gente fazer essa operação. Então, a gente quer estender o corpo em que a gente consegue fazer essas operações. Antes, isso aqui começa fazendo sentido para os naturais, mas eu quero, por exemplo, que faça sentido também para os inteiros. Então, eu quero colocar número negativo, quero colocar o zero e por aí vai. Então, tá. Por exemplo, vamos fazer a seguinte conta. Ó. Eu quero que essa propriedade continue valendo. Então, vamos fazer a conta de A elevado a zero vezes A elevado a M. Aí você já fala, mas tá, o que isso aqui significa? 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 3 vezes. 2 elevado a 5, 2 vezes 2, 5 vezes. E elevado a zero? Não, então já para de pensar assim. Esse aí é um erro comum. Esquece essa interpretação agora. Quando você sai dos naturais e começa a estender para os inteiros, para os racionais, essa interpretação não faz sentido. De que 2 elevado a m é ele vezes ele vezes ele, n vezes. Isso só faz sentido se o número é natural, positivo. Beleza? Negativo, fracionário, esquece a interpretação. Então eu estou supondo aqui, vamos supor que faça sentido eu usar essa mesma ideia, fazer essa operação com números que não são inteiros, mas eu quero, por exemplo, que essa propriedade continue valendo. Se essa propriedade continue valendo, isso significa que isso aqui tem que ser o quê? Produto de duas potências de mesma base, mantém a base, somos expoentes. Isso tem que ser A elevado a zero mais M. Só que zero mais qualquer coisa é a própria coisa. Então isso aqui tem que dar simplesmente A elevado a m. Bom, então supondo que o que eu estou querendo fazer então é estender o corpo de aplicação dessa operação para números inteiros, e eu quero que essa propriedade continue valendo, todas as propriedades, mas vamos falar só dessa aqui para a gente começar a nossa brincadeira. Então eu estou vendo que A elevado a zero vezes A elevado a m é igual a elevado a m, mas qual que é o único número que vale em que isso aqui acontece, cara? Eu pego um número, que é o A elevado a m, multiplico ele por uma coisa, e o resultado é o próprio número que eu tinha. Aí é o 1, né? 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. Então daqui, isso na verdade é uma definição. Daqui sai a ideia de que o A elevado a zero tem que ser igual a 1. Isso aqui tem que ser 1. 1 vezes a coisa tem que dar a própria coisa. A gente define isso aqui para a gente ir estendendo o campo de aplicação desse negócio aqui da potenciação. Faz sentido isso daí? Então tá ali, ó, A elevado a zero igual a 1 para A diferente de zero. Você já ouviu falar nisso, né? Já ouviu falar nisso aí, né? O A tem que ser diferente de zero. Por que o A tem que ser diferente de zero? E fica a pergunta aí pra você. Você já escutou isso aí, né? 0 elevado a zero é quanto? Uma indeterminação. 0 dividido por zero. Indeterminações, indefinições matemáticas, né? Já escutou essas coisas? Vai ter um vídeo depois só sobre isso. 0 elevado a zero, 0 dividido por zero. Por que esses negócios dão problema? Por enquanto vou só colocar aqui. Então, esse cuidadozinho aqui de que o A não pode ser zero. Depois a gente discute isso num outro momento. Mas então tá aí. Então aqui, ó, já apareceu uma coisa que a princípio é estranha, mas está aí. Simplesmente querendo estender a aplicação disso, aparece a necessidade de, bom, então esse A elevado a zero tem que ser 1. Qualquer número elevado a zero, exceto o zero, tem que dar igual a 1. Tranquilo ou não? Tá aí número negativo. E se eu fizer expoente de número negativo? A elevado a menos 2. Pode ser? Então vamos lá. De novo. Eu estou supondo, estou querendo estender o campo de aplicação disso daí. Então joga número negativo aí, velho. E você quer manter essa propriedade. Então, por exemplo, vamos fazer a conta. Esquece o A. Vamos fazer com 2. Vai. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a menos 3. Você fala, o que é 2 elevado a menos 3? 2 elevado a 3 eu sei. Cadê? 2 vezes 2, 3 vezes, mas menos 3 tem menos 3 termos? Como é que é esse? Não, esquece, aquele negócio que eu falei, esquece essa interpretação aí. Aí é um nível de abstração a mais que já existe. Agora essa interpretação já não vale. O negócio deixa de ser visual. Você está abstraindo uma ideia, querendo estender esse conceito para um caso em que talvez a definição inicial já não se aplica mais assim, né? A intuição inicial do que era aquela propriedade já não faz sentido. Mas eu estou estendendo ela e quero que as propriedades continuem valendo. Então, eu tenho um primeiro passo de abstração que você tem que ter aqui. Mas beleza, então tá aí, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a menos 3, usando a propriedade, isso aqui tem que ser o quê? 2 elevado a 3 menos 3. Só que 3 menos 3 é 0. Ou isso aqui tem que ser 2 elevado a 0.
Oh, mas se isso aqui tem que ser 2 elevado a zero, mas a gente acabou de ver que todo número elevado a zero é 1. Justamente era essa ideia de ir estendendo a aplicação desse tipo de operação. 2 elevado a zero tem que ser 1, boa, verdade. 2 elevado a zero tem que ser 1. Ah, beleza. Então, passa um cara dividindo. Pô, a gente já teve essa conversa de passar um cara dividindo. Não existe isso, né? Isso aqui é uma igualdade. Divide os dois lados dessa igualdade, por exemplo, por 2 elevado a 3. Pode ser isso, é aquele nosso primeiro videozinho, tá linkado e dá um pulo lá nessa conversa, hein? Importantíssima ela. Se eu dividir os dois lados por 2 elevado a 3, esse termo morre, então eu vou ter que 2 elevado a menos 3 vai ser igual a 1 dividido por 2 elevado a 3. Ah, que então é uma coisa interessante, né? Aquela história, elevar um número a uma potência negativa é pegar o inverso do número elevado àquela potência, né? Então, assim, de modo mais genérico aqui, né? A gente poderia escrever aqui A elevado a menos N, isso é 1 sobre A elevado a N. Essa é a propriedade que está aparecendo aqui, não? Então, aparece naturalmente essa ideia. Quando você faz a potência e seu expoente é negativo, isso é 1 sobre aquele número elevado a esse expoente agora positivo, né? Então, de novo, é um negócio mais abstrato, né? Não tem essa interpretação agora tão palatável igual tinha antes, né? O negócio de 2 elevado a n é 2 vezes, n vezes, quando n é zero, quando n é negativo, esse trem já não funciona muito bem. Mas a ideia é isso, cara, é você ir brincando com as coisas, falando, tá, se eu quero que essa propriedade, por exemplo, continue valendo, como é que ficam as coisas quando eu quero expandir o campo de atuação dessa operação de potenciação, né? Estender ela para outros corpos, né? Outros conjuntos de números, né? Enfim, essas coisas aparecem. Então, olha aí, foram as perguntas que vocês fizeram pra caramba e muita gente estava curiosa nisso. Cara, por que todo mundo elevado a zero é 1? Por que levar um expoente negativo e ficar 1 sobre a coisa? Já apareceu um pouquinho aí. Então, enfim, guarda aí. O vídeo das indeterminações e definições vai ser um outro vídeo. Nós não vamos trocar essa ideia. Essa aqui eu vou te dar só um cheirinho. Não vou nem usar essa propriedade. Olha pra você ver só como que com essa propriedadezinha simples, intuitiva, você vai estendendo a coisa. Então, aqui eu já coloquei o zero. Já coloquei números negativos. Eu posso também inserir aqui, se eu quiser, números racionais, depois irracionais, depois reais, depois até complexos. Mas enfim, vamos pegar só os racionais. O que significa eu fazer isso? 2 elevado a meio. Então, essa propriedade eu não vou nem usar. Só aquilo ali dá pra gente fazer uma brincadeira de ir pensando intuitivamente, construindo as coisas, conectando, fazendo uma sinapse aqui, né? Então, por exemplo, pensa nisso aqui, ó. O que é A elevado a meio? De novo, vamos pegar um número aqui, né, que a gente conhece. Vamos pegar, sei lá, 25, vai. 25 elevado a meio. Pode ser? Beleza. Aí você pensa, tá, 25, o que é levar a meio? Mas levar a meio, de novo, esquece. Eu vou estender o campo de aplicação da coisa e quero que essa propriedade continue valendo. 25 vezes 25, meia vez, né? Não tem isso mais. Então vai, 25 vezes 25 elevado a meio. Supondo que essa operação aí existe, a gente está aí definindo ela, na verdade, né? E eu quero que essa propriedade continue valendo. Isso aqui é o que, velho? Isso aqui é 25 elevado a meio mais meio. Mesma base, somos expoentes. Mas meio mais meio é 1. Então isso aqui é 25 elevado a 1. Beleza, 25 elevado a 1. Aí o que é 25 elevado a 1? Isso aqui vale aqui quando a gente fala dos naturais, você sabe. 25 elevado a 2, 25 vezes 25. 25 elevado a 1 é só 1,25. Então, 25 elevado a 1 é o próprio cara, é 25. Ué, então, peraí. Então, aí surge a definição da ideia do que é uma raiz quadrada, né? Isso aqui aparece naturalmente a ideia do número que é um quadrado. Né? Ou seja, eu pego um número, multiplico por ele mesmo e isso aqui cai nesse cara. Então, eu estou pegando esse número aqui. Se eu for pensar de cá para lá, né, estou quebrando ele em dois fatores iguais que multiplicados dão esse cara. Né? Que número que é esse? É a raiz quadrada do cara. Isso é a raiz quadrada dele. Então a gente pega aqui, velho, e fala que esse 25 elevado a meio, isso aqui é igual a raiz quadrada de 25. Beleza ou não? Raiz quadrada de 25. Aí você fala assim, tá, beleza. Mas de onde que vem isso, assim? A raiz quadrada, a gente está definindo essa ideia. Aqui é onde aparece a ideia da raiz quadrada, né? Então, assim, ficaria assim a expressão. A raiz quadrada de um número vezes essa mesma raiz quadrada desse número. Isso tem que dar, tá ali, ó, do lado de lá, 25.
Então é só substituir. Ao invés de deixar 25 elevado a meio, botei esse símbolo estranho aí, raiz quadrada. Mas aí olha que interessante, né? 25 é o quê? Bom, é 5 vezes 5, você sabe. Só tem um jeito de você quebrar esse cara em dois números idênticos que multiplicados um pelo outro dá 25. Isso aqui é 5 vezes 5, pô. 5 vezes 5 que dá 25. Ah, então daqui que vem a ideia da raiz quadrada, que quando você eleva um expoente fracionário, isso tem a ver com uma raiz quadrada. É você quebrar esse número em dois fatores idênticos que multiplicados dão uma coisa. A gente chama isso de raiz quadrada. É um nome que a coisa recebe a partir daqui. Faz sentido? Então olha as coisas, como é que elas vão aparecendo, né? Elevar a zero, elevar a número negativo, elevar uma fração, tem a ver com radiciação, é ou não é? Deixa você brincar um pouquinho. Se você quiser brincar, usando essa propriedade, abrindo um pouquinho essa propriedade, eu vou deixar até você construir intuitivamente, vai. Um para cá, se você quiser brincar com os números aí, isso aqui é o seguinte, ó. A elevado a m, tudo isso elevado a n, isso aqui é isso, ó. M vezes n. Você multiplica os expoentes. Como que você pode enxergar isso? Faz para os naturais, pega aqui, ó. 2 elevado a 3, 2 elevado a 5, faz aquilo. 2 elevado a 3 elevado a 5, você vai ver que vai dar exatamente isso aqui. Então faz para os naturais, depois você estende para outros, para reais, para racionais, enfim, para outros conjuntos, né? Beleza, você usando isso aqui, você consegue provar que a elevado a m sobre n é o que a gente chama aqui, né? Da raiz enésima de a elevado a m. De novo, só estendendo a coisa e falando que essas propriedades aqui, que são totalmente intuitivas, quando você fala aqui, ó, de números naturais, né? Elas têm que continuar valendo quando você estende a coisa. E aí aparece um tanto de coisa até mais louca, que se você for parar para imaginar, do jeito intuitivo, não faz sentido nenhum. Como assim? Que coisa louca eu tô falando? Velho, o que é 2 elevado a pi? 2 elevado a 3 eu sei. 2 vezes, 3 vezes, mas e elevado a pi que é 3,14, 15, blá, 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 não acaba nunca. É o 2 quantas vezes? Isso aqui é um número irracional. 2 elevado a raiz de 2, ou 2 elevado a raiz de 3, né? Então, assim, isso aqui é definido de modo que algumas propriedades básicas, aqui eu coloquei só uma, mas tem outras propriedades, a gente quer que continue valendo, velho. E aí a gente define essas operações aqui. A gente consegue fazer essas coisas. Mas já não vale, se você ficar pensando muito naquela intuição aqui da primeira vez que surgiu, tem 5, 2 aqui, tem 3, já não faz mais sentido. Aí aparecem umas coisas mais bizarras quando você fala de números complexos, velho. Você pega aqui, ó, 2 elevado a i, né, que é a raiz de menos 1. Hã? O que é a raiz de menos 1? Raiz quadrada de menos 1, qual número vezes ele mesmo vai dar menos 1? 1 vezes 1 dá 1 positivo. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Qual que é o número que vezes ele mesmo vai dar menos 1? O i, unidade imaginária. Nossa, isso já é bizarro. Que número que é esse aí que eu nunca vi? Nunca cheirei ele, ninguém me falou. Eu nunca vi que cor que ele é. Aí como é que eu vou fazer 2 elevado a... Que é isso, irmão? O que é você fazer isso aqui, ó? Olha que conta mais louca essa aqui, velho. É elevado a i pi. Pelo amor de Deus. Isso aqui dá menos 1. É um número de Euler. 2, um número irracional. Eleva a pi, que é um número racional. Eleva a raiz de menos 1. Sabe quando é isso aqui? Isso aqui dá menos 1. Olha que loucura. Então, assim, só pra te dar um gostinho, véio, só pra te despertar um pouquinho de interesse, te provocar um pouco, né? Aqui eu fiz uma coisinha um pouquinho mais básica, mas só pra você... Caramba, que loucura. Mas como é que funciona essa brincadeira, velho? É um jogo, é esse jogo que a gente tá jogando aqui, velho. Define uma coisa, entende? Tá. Putz, mas o que eu vou fazer? 2 elevado a menos 1? Não, vamos estender a aplicação disso aqui, velho. A gente vai falando que essas propriedades, elas têm que se manter. Como é que vai funcionar a brincadeira? Isso aí é uma das coisas mais legais que tem, velho. Elevar um número complexo e tal, identidade de Euler, enfim, mas te dar um gosto aí, te provocar um pouquinho pra você ir brincando e se interessando. Curtiu o vídeo? Deixa seu comentário aí, vou deixar linkado aí os outros vídeos dessa série, a galera tem gostado muito. Me fala o que você achou desse e se curtiu, velho, ajuda a divulgar no grupo da sua sala, para os seus amigos, isso ajuda a gente pra caramba. Muitíssimo obrigado pela atenção, nos encontramos aí em próximos vídeos, valeu, até mais e fui!